Fala galera, beleza? Parte número 3, aqui com a Renata Manzoni contando muitos detalhes, muito conhecimento, falando sobre a sua jornada espiritual. Renata, na parte número 2, nós estamos falando sobre os hospitais, Sim. Você deu algumas dicas, né? Falamos sobre cemitérios, né? Mas o que você poderia trazer pra gente, por exemplo, sobre o nosso dia a dia? Por exemplo, nas ruas, andando na rua, vai ter energia negativa também, né? E você estava falando principalmente de como se proteger. Como que a gente se protege? Qual que é as melhores dicas pra gente se proteger? A melhor dica é sempre estar vibrando positivo. Porque tudo, como eu já disse anteriormente, é energia. Nós somos gerados através de energia. Então, muitas pessoas vibram muito negativo hoje em dia. Dão muita vazão ao que é negativo e não vê os lados positivos. Pô, você acordou? Glória a Deus, Deus te deu mais uma oportunidade. Você está vivo, agradece. Não, a pessoa já levanta, eu tenho que trabalhar, ai que saco, é isso, é aquilo. Ela já está procrastinando um dia terrível. E aquele espírito que já é negativo, Encosta. porque você já está vibrando baixo. Então você tem que vibrar alto. A gratidão é muito importante? A gratidão, ela é essencial. Ela é essencial. Eu costumo dizer que assim, a religião é um rótulo. Mas Deus, ele é um só. Então, você ter gratidão, você ter, sabe, uma fé, você colocar ela em prática, ajuda muito. Independente de qual seja essa religião que você siga, mas que você pratique ela mesmo. Porque, vou citar novamente, né, a Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muitos entendem que é assim, se eu não estiver dentro da igreja, eu não tenho salvação. Eu preciso seguir Jesus, porque senão eu não vou ser salvo. Não é bem por aí. O que ele quis dizer, o que ele deixou, é que ele é o caminho, a verdade e a vida, através das atitudes dele. Você tem que seguir os exemplos dele. Você tem que ter humildade, você tem que ter gratidão, você tem que dar outra face. Você tem que saber que você é humano e você erra. E o seu irmão também erra. E se você é digno de perdão, o seu irmão também é. Renata, muito interessante você dizer, né? O caminho que Jesus deixou é o exemplo dele, então, né? É o exemplo dele. Você já foi evangélica? Eu já tive um episódio que eu me afastei da espiritualidade. E eu resolvi ir para a igreja evangélica. Como é que foi essa experiência? Olha, vou te falar. Diga. Foi complicada. Por quê? Você sai da espiritualidade, mas a espiritualidade não sai de você. Porque cada qual tem a sua missão. Chegando lá, eu falava assim, nossa, eu tô bem, mas lá no inconsciente ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí o pastor fazia aquelas orações, né? E vinham ungir as pessoas, e eu me negava a ir lá na frente, falava, eu não vou, porque vai pôr a mão na minha cabeça, aquela coisa. Tô no evangélico, mas ainda sou espírita. Aí vai pôr a mão na minha cabeça, eu não quero pôr a mão na minha cabeça. Aí um dia, minha vizinha falou, vamos lá na frente, menina, para com isso. Aí eu falei, tá bom, vou lá na frente. Fui lá na frente, aí o pastor veio fazer a oração. De repente, ele coloca a mão na minha cabeça e começa. Vamos orar para essa irmã, tá perturbada, tá com espíritos ruins, espíritos demoníacos. Se manifestou uma entidade. Em você? Em mim. E aí? Uma entidade minha mesmo. E aí que eu apaguei. Quando eu voltei, eu estava dentro de uma salinha com o pastor e vários obreiros. O pastor virou para mim e falou assim, irmã, você é espírita? Falei, já frequentei. Ele falou, então volte. Eu falei, oi, como assim? Ele falou, sua missão é lá, não é aqui. Cada qual tem uma missão. Deus dá uma missão para cada um. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, então, baixou um espírito aí em você, conforme diz na sua religião, uma entidade, deve ser nordestino, porque falava tudo arrastado.
E aí falou várias coisas, acabou comigo, falou da minha vida e falou tudo lá na frente do púlpito. Nisso, eu já ouvi na baiana dando risada do meu lado e falando pra mim: foi eu, bichinha. Ah, vem me chamar de demônio, não sou demônio nenhum. Aí eu falei: misericórdia, o que que você fez? Ela falou: pergunta pra ele se eu falei alguma coisa errada. Aí eu falei: mas foi dito alguma mentira? Ele falou: não, tudo que foi falado foi verdade. Renata, só pra gente contextualizar, interessante essa sua história. Quer dizer que, ao mesmo tempo que você estava conversando com ele aqui, a baiana, a entidade, estava aqui próxima, você se comunicava com ela aqui, com ele aqui, e estava tendo um diálogo. E Sim. aí, o que foi que ela falou pra ele? Ela falou de várias coisas que ele já tinha cometido na vida, de vários erros. Na vida particular dele. Na vida particular, de vários deslizes. E quem era ele para chamar alguém de demônio? Caramba. É aquilo A que eu te entidade chamou falei. ele na chincha. Chamou, porque é aquilo que eu te falei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, segue o exemplo. Se você é digno de perdão, eu também sou. Não é porque hoje ele tá na condição de pastor que ele não teve erro. Ele teve, sim. Então, ele tem que mudar o conceito dele e respeitar todas as pessoas e todas as crenças e todas as religiões. Porque se ele foi digno de perdão, Jesus, Deus, perdoou e hoje ele leva uma palavra boa, né, para a igreja dele, que maravilha. Mas não menospreze os outros. Pelas suas palavras, dá pra notar que você respeita, né? Você respeita a igreja evangélica, Sim, né? eu respeito todas as religiões. Tanto que você foi, né? E eu vou, se me chamarem até hoje, eu vou. Numa boa, né? Vou, teve um episódio que eu fui madrinha de uma pessoa evangélica que o marido é pastor e ela é missionária. E perguntaram para a mãe dela: nossa, mas ela vai ser madrinha da sua filha? Vocês estão, assim, pessoas de Deus? E ela é macumbeira. Ela falou: olha, independente do que ela siga a religião dela, para mim o que importa é a pessoa dela. E a pessoa dela é uma pessoa boa. Aí ela aceitou, ela vai na igreja? Ela falou: vai, não só na igreja como no cartório. Eu fui madrinha do cartório e da igreja. Eu imagino que isso aí deve bugar a mente de muitos cristãos Sim. evangélicos que ele pensa, não, a pessoa que é, enfim, espírita, umbandista, jamais vai pisar aqui dentro, porque... E não é assim. Você foi lá, pisou, foi a madrinha e tá tudo certo. E respeita, né? E eu vou, se precisar ir num culto, eu vou. Na igreja católica, eu vou em missa. Eu vou. Sabe uma coisa que é interessante? A gente até estava conversando com uma outra pessoa que veio aqui, o Pedro Valiati, né? E ele nos trouxe uma informação que assim, no universo cristão evangélico, entende o seguinte, que existem os demônios e acabou, e você tem que expulsar e já era. Mas no espiritismo, no universo da espiritualidade, ele entende que não é maltratar aquele ser. Ele também precisa de ajuda, assim como aqui nesse mundo existem várias pessoas precisando de ajuda, que são pessoas, de repente, que estão na maldade, mas que podem se converter, que podem mudar, que podem se tornar pessoas boas. E dentro do universo da espiritualidade, entende-se que aquele espírito que está em trevas hoje pode se converter em luz, mesmo depois da morte, não é isso? Sim, com certeza. Assim como o próprio Jesus, quando estava na cruz, aquele que estava do lado dele também, né? É o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz. Falou: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Falou, isso é verdade. Fala um pouquinho para mim da sua relação com o catolicismo. O catolicismo desde sempre na minha vida, né? Porque, como eu disse, fui criada pelos meus avós, né? Fiz catequese, me batizei na igreja católica. E tenho muita devoção pelos santos, porque os santos também foram pessoas que estiveram aqui na Terra e que hoje seguem na espiritualidade. Um exemplo é Santo Agostinho. Santo Agostinho tem a escola dele na espiritualidade. Muitos espíritos são encaminhados para a escola de Santo Agostinho, para poderem aprender sobre espiritualidade, para poderem aprender de vida após morte, após, né, o desencarne, na verdade. E toda fé é válida. É sua fé que te move. Então, como eu digo, né, o catolicismo, o cristianismo, o espiritismo, são só rótulos. Mas o que importa é o que você é, a sua essência. Porque todos somos luz, todos temos coisas boas.
Renata, sabe que eu estava conversando com um amigo que é católico, mas assim, ele é católico de ir na missa todo domingo, inclusive se ele não vai na missa é um pecado mortal e tal. Amigo qual talvez ele até esteja assistindo, a qual eu respeito muito. E esses tempos ele falou, Eric, eu vejo lá seu podcast, eu vejo que o pessoal fala que sobre espiritismo, que conversa com pessoas mortas, aquela coisa toda, e a gente como católico, a gente não concorda e tal. Eu falei, você é devoto de algum santo? Ele falou, de alguns, eu acompanho, faço orações aos santos e tudo, né? Eu falei, e eles já não morreram? Ele falou, já. Eu falei, então, você está fazendo oração para pessoas que conviveram aqui, uma Santa Luzia, São Pedro, São Paulo, e você tá... Aí ele bugou um pouco, deu um nó na mente dele, porque ele olhou e falou assim, a gente condena quem fala com pessoas mortas, mas a gente está orando para pessoas que morreram. Não é isso? E não é fato? Mesma coisa os evangélicos condenam quem fala com os espíritos, mas e o Espírito Santo que desce na igreja dele? E as línguas que eles falam? Estamos falando orando em línguas, língua dos anjos. Pois E os anjos são o quê? São carne ou são espíritos? Tem o caso de Jesus que conversou com Moisés mesmo depois de Moisés ter morrido. No Monte da Transfiguração. Sim. Moisés já tinha morrido e Jesus conversou com ele. Sim. Umbanda. Vamos falar um pouquinho da Umbanda na sua vida? Sim. E aí? Umbanda, eu comecei lá atrás também, juntamente, né, com a Mesa Branca. Umbanda, ela é essencial. Assim, me trouxe muita sabedoria. Tenho muito amor pela Umbanda, porque a Umbanda, ela trabalha realmente as energias. Cada orixá, cada guia, cada mentor, ele trabalha numa energia. Na energia da terra, na energia do fogo, na energia do ar. E a Umbanda, ela utiliza muito das ervas, ela utiliza muito das águas, tudo que vem da natureza. Ela respeita demais a natureza, porque a natureza é sagrada. A natureza é o solo, é a fertilização. Veste ao pó, o pó retornaste também. Ela te acolhe na sua passagem. Então, a Umbanda, ela traz muito conhecimento, ela traz a ancestralidade dos pretos velhos, dos caboclos, dessa miscigenação que a gente tem. São espíritos que vêm ali para te auxiliar, para te ajudar, trabalham na cura, na energização, te dão orientação. E as ervas? As ervas são maravilhosas. Ervas são a essência de tudo, a base de tudo. Se você quer começar a estudar a fundo as ervas, tem ervas para banho, ervas para chá. As ervas são os compostos nos medicamentos, são usadas, né? E as ervas servem para N coisas. Lá num passado bem remoto, tudo era feito através de ervas. Uma cura era feita através de ervas, um benzimento através de ervas. E assim nos tempos de hoje. Tem banhos energizantes, banhos que vão te tirar de estados negativos, chás que você também toma para várias doenças. E existem, assim, vários tipos de ervas que precisam também a pessoa ter sabedoria para usar. Porque existem ervas quentes, ervas frias, ervas mornas. E você não pode estar misturando esses tipos de ervas. Tem muitas ervas que você não pode tomar banho na cabeça, porque a cabeça ela é sagrada, é seu ori, né? E então, se você toma banho com uma erva quente na cabeça, por exemplo, você vai ficar mais perturbado, sua cabeça vai ficar mais quente. Então, você tem que tomar com uma erva fria. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem ervas que são venenosas, que não pode ser ingerida. Mas, assim, num total, ervas é a essência de tudo. Ela traz muitos benefícios à humanidade. Maravilha, Renata. Estamos terminando já a parte número 3. O tempo voa. Muito interessante, conseguimos falar de vários assuntos aqui na parte número 3, sim, mas já volta a parte número 4, a quem está em casa, se estiver assistindo pela playlist, aguarda que a parte número 4 virá automaticamente, caso contrário, é só aguardar que logo você vai poder estar assistindo um pouco mais sobre as informações da Renata Manzoni. Até daqui a pouco.